Vamos ler apenas o primeiro versículo. Antes eu gostaria de falar o tema da mensagem, não é isso, Alisson? A pedagogia do tempo. Então, o tema da mensagem, a pedagogia do tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Bom, existe um texto gigantesco, mas depois você lê em casa. Vejam, meus irmãos, quando nós pensamos no tempo, e a gente fala assim que há tempo para todas as coisas, parece apenas uma expressão que é utilizada para momentos em que as coisas saíram do nosso controle, né? Geralmente, quando nós estamos vivendo um momento de aflição, um momento desagradável, é o momento em que a gente mais utiliza essas frases, ou esse versículo bíblico. Há tempo para todas as coisas. Parece que é como se esse texto estivesse aqui apenas para uma fuga, para que nós interpretássemos o momento da fuga. Mas não. O texto está aqui para revelar uma realidade em que você está inserido. Isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com o seu espírito. Tem a ver com a informação de Deus para que o seu espírito esteja seguro nele. Não seguro apenas, não buscar segurança apenas quando as coisas não estiverem acontecendo como você queria, mas para que você tenha certeza de que é uma realidade independente do momento que você está vivendo. Há tempo para todas as coisas. Às vezes, quando a gente fala de estado de espírito, ou espiritualidade, as pessoas entendem que queremos dizer, né, que a espiritualidade é uma espécie de ilusão. Quando nós falamos de espírito, você tem que cuidar do seu corpo e tem que cuidar do seu espírito. Não. Você é um ser espiritual. O seu corpo, ele apenas reflete de algo que você é, a qual você não consegue explicar. Por exemplo, lembranças. A gente fala assim, eu tenho algo na minha mente, uma lembrança das coisas. Mas você aponta para a mente porque você acredita que é aqui que as coisas acontecem. Tudo acontece aqui, não é assim? Mas a lembrança você sabe, presencia ela, mas se abrirem a sua cabeça não vão encontrá-la. Não vão encontrá-la. Você entende? Essa informação. Porque ela está guardada em você, em alguma área que você não sabe onde é. Não está na sua massa cefálica. O cérebro é apenas uma máquina corpórea que te ajuda em alguma coisa. Mas a lembrança, o pensamento não está aqui. Ele está em alguma área do seu ser que não é corpórea. Você testemunha de você onde quer que você vá. Não é assim? Quando queremos fugir de alguma coisa ruim, de um desabamento, quando queremos fugir de um acidente, a gente muda de lugar e escapamos disso. Quando não queremos ver mais alguém, nós mudamos de cidade e fugimos disso. Saímos daquela pessoa. Quando queremos fugir de qualquer coisa, ou mudar de lugar, enfim, a gente simplesmente sai de uma área para outra. Mas, no que diz respeito ao seu estado de espírito, não tem como você fugir dele. Porque aonde você vai, você testemunha
da presença do teu espírito. Ele está sempre com você, obviamente. Então não tem essa de corpo, é a mesma coisa, faz parte do mesmo ser. É engraçado que muitas pessoas às vezes falam assim, quando vão citar a depressão, elas falam, é uma vontade imensa de fugir de mim mesmo. A depressão, a tristeza profunda, é como se a pessoa tivesse uma vontade de fazer o que ela faz quando ela quer fugir de um acidente, fazer o que ela faz quando ela quer fugir de uma cidade, quando ela quer sair de um emprego. E o estado de espírito, quando estamos vivendo uma tensão ou uma pressão da tristeza, é como se nós quiséssemos fugir de nós mesmos. Deixe ser, não é do corpo, porque a dor não é necessariamente corpórea. A dor está alojada em alguma área que você não sabe explicar, porém, você sente, né? Nem sempre quando nós estamos sofrendo com angústia, a gente fala, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no pé. Às vezes, a dor, ela se manifesta também por esses sintomas. Mas existe uma dor, existe uma pressão que não tem a ver necessariamente com o seu corpo, tem a ver com o seu ser. E é você. Então vejam bem. Apesar de não sabemos explicar isso, nós sabemos que uma coisa, existe uma causa eficiente. Dá um chiadinho aqui, Alisson. Será que, sabe, tá... E tá alto. Se você puder abaixar, desligar o retorno, até melhor, porque aí, por gentileza, meu amigo. Então vejam bem. Quando você vai no mar, sabe, você chega lá na praia, ou em um rio, e você vê ele se movimentando, né, você está diante da superfície ali, do mar. Né? A matéria que você enxerga é apenas aquela parte de cima, é o movimento do mar, como se fosse uma cortina gigante se movimentando, né? Então, quando alguém te diz assim, você já viu o mar? O que a gente diz é isso, sim. A gente vê ele se movimentando. Ou quando ele está tranquilo. Mas nós sabemos uma coisa, que aquilo que a gente está vendo é resultado de uma profundidade imensa. A verdade do mar não é apenas aquilo que a gente está vendo. Então existe um mar que a gente não vê, que está adentro daquilo ali, para dentro daquilo que a gente enxerga. Assim somos nós. Existe um corpo, existe uma maneira de agir, existe uma maneira de falar com as pessoas, existe tudo isso, porém, há em nós um modo de existir real, que não é necessariamente corpóreo, e esse nós chamamos de espírito, estado de espírito, que mexe com a gente. Que nos envolve, óbvio. E esse estado de espírito, esse ser, essa entidade corpórea, ela veio de Deus. Porque nada pode se fazer. Entende? Nada se faz sozinho. Não teria como o homem existir e depois ter vida. Tanto o seu corpo, como essa espécie que eu estou tentando explicar para vocês aqui, que é o espírito, ele precisou de uma causa eficiente. De alguém que colocasse, alguém que conhecesse antes.
Então nós não sabemos muitas coisas a respeito de nós. Quando a Bíblia diz que Deus nos conhece antes mesmo que estivéssemos no ventre das nossas mães, não é apenas uma forma poética, uma forma romântica de expressar, não, é porque de fato há um propósito. E nesse propósito de Deus, nesse tempo que é pedagógico, você foi colocado para viver agora, assim como outras pessoas foram estabelecidas para que vivessem em tempos posteriores e anteriores. Assim como a irmã Valdete, que viveu até aquele determinado dia e hoje já não está mais aqui. Assim seremos todos nós, que passamos, não existimos antes, para uns para os outros, depois existimos e continuaremos existindo. Só que nós não temos o controle dos momentos de existência aqui na Terra, entende? Nós não sabemos muito a respeito do nosso passo, de nós, obviamente. Aliás, nós não sabemos nem da nossa infância, porque quando nós nascemos, nós não temos lembrança de nada. Pouca coisa nós lembramos. Chegamos a 5 anos de idade, eu tenho algumas lembranças de quando eu tinha 5 anos de idade, para trás, 4 anos, mas 3, 2, eu não lembro. A minha memória estendida eu considero muito boa, porque eu tenho lembrança de 4 anos de idade. Mas para trás já não dá. Então nós não conseguimos testemunhar muita coisa ao nosso respeito. Nós não testemunhamos de quando existíamos no período de gestação. Nós não testemunhamos do período em que os nossos pais cuidaram de nós. Nós não testemunhamos de muito, nós não lembramos de muitas coisas. Então nós não sabemos muito, nem sequer mesmo a nosso respeito. Mas existe um que sabe. Deus. Quando ele diz há tempo para todas as coisas, é porque existe uma pedagogia nisso daqui. Amém? Existe uma profundidade nisso. Quando a Bíblia diz, medita de dia e de noite, o que ela está dizendo ali, não é para você ficar, não é isso não. Pensa, estuda, analisa. Tenta ligar as coisas. Faça as associações corretamente. Pense no que você está ouvindo, no que você está vendo. Não queira enganar você mesmo. Olhe as coisas do jeito que estão acontecendo. Veja se está te fazendo bem, se está te fazendo mal. Faça as devidas somas, os devidos cálculos. Faça, sim, as devidas subtrações, as adições. Faça esse tipo de análise, porque você recebeu condições para isso. Você recebeu uma mente para meditar. Meditar é ter condições inteligíveis de captar as realidades a partir da forma com que elas se apresentam para você. Não é você quem muda as coisas, você tem que encarar as coisas do jeito que elas estão aparecendo, sem fingir para você mesmo. Fé não é fingir para nós mesmos. Fé não é querer acreditar em uma coisa irreal. Fé é acreditar que tem alguém que irá te conduzir, mesmo diante de momentos em que você não sabe o que vai acontecer. Porém, você fará o certo. Aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que Deus direciona você a fazer. Fé não é mentir para si mesmo. Fé não pode ter conexão com mentira. Fé tem conexão com verdade. Ainda que essas verdades nós não tenhamos acesso a toda a profundidade dela. Mas nós sabemos que existe. Como quando eu disse aqui olhando para o mar. O movimento do mar não nos permite necessariamente chegar à profundidade dele. Mas nós sabemos que existe a profundidade. Que inclusive se nós mergulharmos, experimentaremos um pouco disso. Assim é a vida. Assim somos nós e a nossa existência aqui na Terra. Existe um tempo
E nós precisamos saber o que fazer com esse tempo, de que maneira nós iremos utilizá-lo. Então vejam bem. No que diz respeito ao tempo, existe uma sequência estabelecida para os acontecimentos das coisas. Segundo o próprio Deus diz, não tem como escapar disso. Talvez você fale, mas e se eu não posso fazer alguma coisa que ajude tal coisa a acontecer ou não acontecer? Independente disso. Existe um tempo estabelecido por Deus. Ainda que eu não saiba tudo o que está estabelecido por Deus. Você entende? Eu não sei, mas que já está revelado isso, está. E o Eclesiastes deixa isso bem claro. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então existe o tempo determinado por Deus. E existe o tempo determinado por Deus para que você perceba que foi dado para você. E nesse tempo que foi dado para você, caberá a ti, a você, saber o que fazer com ele. E o melhor conselho é que você ouça a voz daquele que te presenteou com isso, com o tempo. Então vejam bem, é tão interessante quando nós falamos de tempo, porque a proposta de Satanás, na tentação de Cristo, é exatamente interromper, né, esse tempo. Ele chama Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Lança-te daqui abaixo, ajoelhe-te diante de mim, ou seja, antecipe as coisas, mostra, seja influenciado por elementos externos. A ideia de Satanás é tentar envolver Cristo com aquilo que ele está oferecendo para que Cristo, que sabe do tempo de todas as coisas, envolvido com as suas promessas de benefício, de ostentação, a necessidade de provar as coisas, ele quer envolver Jesus nesse contexto que nós, seres humanos, o tempo todo estamos envolvidos. Faça isso, faça aquilo para que alguém veja, prove, mostre, faça. Então, o tempo todo instigando Cristo a mudar alguma coisa na agenda. E Jesus vai falar assim: não, para trás de mim, está escrito também. Eu quero ler alguns textos importantíssimos. Algumas vezes que Jesus disse algo a respeito da hora, para não ficar correndo muitos textos, vamos ler João capítulo 2, do 1 ao 6, eu vou lendo para ganharmos tempo, para não, caso alguém demore um pouco para achar, acha depois, tá bom? João 2, do 1 ao 6. E no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas cestalhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 matretas, até aqui, né? O que eu quero mostrar é o seguinte, que Jesus vai deixar bem claro para ela o seguinte: ainda não é chegada a minha hora. João ainda, capítulo 7, versículo 1 ao 9, diz assim: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto.
se faz dessas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Mais um texto, João 12, nós vamos encurtar isso aqui, 23 ao 26. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, eu li esses textos aqui, apenas esses textos, para que nós possamos ver que o próprio Cristo vai narrar que existe uma agenda, existe um tempo estabelecido por Deus para todas as coisas. Nós não sabemos direito como é que funciona esse tempo. A gente ouve muitas pessoas falarem dos fins dos tempos, aquela coisa toda, e há todo um estudo, um estudo escatológico, enfim, considero tudo isso válido. Em contrapartida, o tempo que você deve considerar e que deve te envolver, a ponto de você meditar e se concentrar, tem que ser o tempo que você está vivendo agora. E não o que vai acontecer no fim dos tempos, você entende? E não se já estamos no fim dos tempos. Isso não muda nada para você. Em qual fatia do tempo de Deus você está. O que importa é você saber que você está nesse tempo. Esse é o seu tempo. Ainda que nós saibamos que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O que nós temos que fazer é saber o seguinte: se Deus me colocou aqui agora, e existe um tempo estabelecido para todas as coisas, eu preciso aproveitar bem isso aqui, eu preciso que o meu espírito esteja vivo. Eu preciso estar vivo. Eu não posso perder muito tempo morto. E muitas vezes, para viver, você tem que lutar. Muitas vezes, para viver, você tem que encarar também dores e angústias, que não são apenas as corpóreas, são também as internas. Você não sabe, às vezes algumas dores parecem que nunca vão cessar, mas elas cessam, porque você tem um Deus contigo. Existe um Deus que cuida de você. Existem dores que às vezes a gente está passando, parece que nunca vai embora, né? É horrível. E depois a gente vai se preparando para as próximas. Eu lembro uma vez que eu fui em um dentista, e ele falou que eu tinha que fazer um tratamento específico lá, e o dente estava meio quebrado, eu sofri demais com aquele treco. Mas não só ali, depois eu fiquei com dor, um bom tempo ainda. Ele me disse: olha, chupa sorvete, enfim, deu todas aquelas recomendações lá, Tata, sabe? Mas o negócio doeu. Depois de um tempo, eu estava sentindo dor em outro dente e que estava com as mesmas características. Fui no outro dentista. Eu já fui, ele falou assim: seu dente está numa condição complicada, vai ser difícil de tirar. E o camarada foi e arrancou, eu já fiquei com aquela coisa: meu Deus do céu, aquela dor de novo, aquele tempo. Aí ele disse: olha, chupa o sorvete, faz isso, aquilo, toma remédio, me preparou todo. No outro dia eu já não estava sentindo dor nenhuma. Mas eu já estava preparado, eu já tinha me vestido para uma dor, porque eu estava com a experiência da outra. Então, para mim, o que aconteceu ontem vai ser o que vai acontecer hoje, vai ser o que vai acontecer amanhã. E às vezes a gente lida com a vida dessa forma, porque fomos
passamos por algumas tristezas lá atrás, a gente prepara a vida como se o tempo todo as tristezas fossem ser melhor, e nós não tivéssemos condições de superar essas dores. E sofremos muito mais pelo medo do que pode acontecer, por causa da experiência do passado. É como se nós acreditássemos que só o que nos espera é dor. Porque vivemos uma dor lá, então a partir de agora vai ser só dor. Calma, irmão. Calma. Deus é contigo. O que você está fazendo é correto? É honesto? É justo? Você não tem outra opção para resolver a coisa? Deus é contigo. Existe uma ordem nas coisas, nós sabemos disso. Um dia atrás do outro, não é assim? Como sabemos que Deus sabe de todas as coisas? Porque Ele revela o futuro. Já disse na semana passada, no Apocalipse, por exemplo, Deus revela o futuro, o fim. Para Moisés, ele vai falar o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco, um tempo, né, obviamente. Moisés haverá as pragas, vai acontecer isso. Moisés está ciente de tudo que vai acontecer antes que os acontecimentos de fato se efetivem. E Moisés vai passar essas informações para o povo. Bom, o povo só vai constatar disso quando as coisas acontecerem, não é? Mas eles vão ter que acreditar antes que Deus está falando com eles. E eu pergunto para você que está aqui nessa manhã, você acredita que Deus está falando com você? Porque é importante, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. O que se faz numa igreja? Qual é o motivo único de uma pessoa ir até uma igreja, se não ter a certeza de que Deus vai falar com ela? Essa é a convicção que todo cristão tem que ter. A igreja é o lugar onde Deus fala comigo, aonde eu sinto presencialmente a sua manifestação em minha vida. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas ficam em casa, já narrei aqui inclusive algumas situações, mas nós temos que admitir uma coisa, é muito diferente você estar lá e você estar no ambiente em que as coisas acontecem. É muito diferente, meu amigo que está lá atrás, que eu não vou ficar citando o nome, quando você está lá na torcida do Corinthians, gritando gol, de quando você está assistindo pela televisão, ou não? É muito diferente. Ou do Palmeiras, né? É muito diferente, porque ali você sente o calor da coisa. Você não vê o lance depois que aconteceu, como você estava quando assistindo, né? Aquele recurso todo. Mas é praticamente impossível dizer assim, eu preferi estar assistindo lá do que estar aqui. É muito diferente. O calor, a atmosfera daquele lugar é totalmente diferente do que qualquer outra coisa. É o que acontece com Moisés naquele momento. Ele tem um espírito e Deus fala com ele. Deus fala no seu coração, Deus fala na sua alma. Ele está envolvido com aquilo. Entende? E ele percebe mais ainda que ele está dentro de um tempo. Que ele precisa aproveitar o tempo de maneira correta. Bom, é importante saber que o tempo de cada pessoa precisa ser analisada por ela e Deus. O tempo de agir, o tempo de decidir, isso é algo exclusivamente teu. Você pode ouvir as pessoas, mas lembre-se que elas não podem responder por você, porque existe algo que você testemunha de você mesmo, o outro não testemunha de você. Entende? É como quando de repente comemos uma feijoada. Você come aquela feijoada e fala assim, que feijoada maravilhosa.
come aqui, o outro come e fala assim, que feijoada maravilhosa, o outro, mas você acredita que ele está sentindo o mesmo sabor que você, porém você não pode testemunhar que isso é verdade, você não sabe. Nós nunca vamos conseguir falar se o paladar, se o sabor que a pessoa está sentindo daquela feijoada é o mesmo que nós, mas nós somos certos, estamos certos de que é a mesma coisa, porque a gente fala assim, prova aqui, a gente fala, prova que ele come, e a gente tem a certeza que feijoada é gostosa, né? Mas essa ideia de que feijoada é gostosa, é como se nós estivéssemos testemunhando o seguinte, você está sentindo o mesmo sabor que eu, né? Mas não é. E não tem como provar isso. Porque cada pessoa possui uma individualidade que nunca será testemunhada pelo outro. Nunca. Por isso que você só tem que meditar na palavra de Deus, você precisa se comunicar com Ele, porque no que diz respeito ao seu estado de espírito, será necessário você aprender com Deus essa pedagogia do tempo. É você quem vai fazer os cálculos das coisas. Não tem outro. Você compartilha com os outros, obviamente, mas a responsabilidade que está sobre você é tua. Há tempo de sofrer, há tempo de sair do sofrimento. Há tempo de ficar em casa, e há tempo de sair de casa. Eu fico um pouco preocupado quando vejo as pessoas engajadas nessa coisa do fica em casa, ou engajadas nessas coisas do sai de casa, e querendo convencer o outro que ele deve fazer a mesma coisa. Como, meu irmão? Você não pode fazer isso. Mesmo que você diga que vai matar vidas, ou que vai matar de fome, ou vai matar pessoas de fome ou do vírus, você não pode falar isso para o outro, porque você não está no outro. Você não pode dizer para ele que ele tem que ficar em casa e que ele sofra lá com a família dele, que o importante é ele estar vivo. Você não pode falar isso porque você não sabe a dor que ele vai sentir. Você não está dentro dele. Você não pode fazer isso. Um cristão, pelo menos, que tem comprometimento com Deus, não pode. Ele está pecando diante de Deus quando incentiva o outro a se perder no tempo dele. Então eu quero deixar isso aqui principalmente para os irmãos que estão também nas redes sociais nesse momento. Se você é um cristão de verdade, pare com essa besteira de querer incentivar o outro a entrar no tempo que é seu por causa da decisão política. Você pode conversar com as pessoas? Pode, mas não se meta nisso. Você não sabe, não faz ideia do sofrimento alheio e do tempo alheio. Não se meta no que não te pertence. Decida por você. Quer ficar em casa? Fique, seja feliz. Precise trabalhar? Vá, faça de acordo com o que Deus está te mostrando. Eu não estou te incentivando a ficar ou a ir, só estou te dizendo o seguinte, não se deixe levar pelas vozes alheias. Nunca será o melhor ouvir todo mundo, muito menos em nossos dias em que está todo mundo envolvido com política até o pescoço, mesmo sem não entender de absolutamente nada. Então vejam bem, o homem testemunha que existe uma ordem no tempo. Não é assim? Quando você, na plantação, por exemplo, você sabe que as coisas não acontecem do jeito que você quer na plantação. Você planta, você aproveita o tempo, mas você sabe que haverá um tempo para a coisa acontecer, não é o teu tempo. Existe o clima, as estações. E haverá um tempo para que a planta cresça. Esse tempo não depende de você. O que você vai ter que fazer é regar. É isso. Fora isso, mais nada. Há tempo que pertence a Deus e tempo que foi dado para você aproveitar. Aproveite bem esse tempo, meu irmão. Aproveite esse tempo e faça aquilo que te permita viver melhor. Não faça nada que te complique no dia do juízo. Entende? Você pode conversar com as pessoas, pode dar opinião com as pessoas, mas pode dialogar, expressar a sua opinião, enfim, mas não faça nada. Não queira convencer as pessoas a agirem de acordo com o tempo que é teu. O que é teu, o que é do outro é do outro.
e você não tem domínio nenhum sobre isso. Agora eu quero ir para o fim dizendo o seguinte: a principal ferramenta para identificar o tempo certo das coisas, né, para a gente conseguir identificar o tempo certo das coisas, é a ordem, é a organização. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. É a ordem. Na ordem da vida, buscai primeiro o reino de Deus. Não é que você não vai fazer mais nada, mas primeiro o reino de Deus. É o que vai te fazer bem. É o que vai te dar forças. É o que vai te fazer um ser humano firme e seguro. Você acha que Jesus, quando, eu abro aspas aqui, fugia da morte dos perseguidores, é porque ele tinha medo de morrer? Vocês acham mesmo que é isso? Vamos pensar aqui. Se Jesus, corporeamente, entrasse dentro do mar, lá dentro, e ficasse os 40 dias e 40 noites que ele ficou sem comer, né? Se ele ficasse dentro do mar, lá no fundo do mar, vocês acham que ele morreria? Ele é Deus ou não? Você acha que um homem que andou sobre o mar morreria se estivesse dentro dele? Você acha que um homem que deu ordem para que o mar se acalmasse? Você acha que um homem que dizia simplesmente, levanta-te e anda, se ele entrasse dentro do mar, você acha que a gente está falando de quê? De um ser humano que virou Deus? Ou de um Deus que se fez carne? Jesus simplesmente nos mostra que existe uma ordem, e por isso ele escapa, para que nós saibamos que devemos seguir o mesmo caminho, saber o tempo de todas as coisas. Não é medo da morte. A única morte que nós temos que ter medo é a morte do pecado. Agora vejam bem, a ordem é importantíssima. Por quê? Imagine alguém que... Vou dar um exemplo aqui, de uma irmã que está ali no fundo, que trabalha com lojas, com roupas, tá? De repente ela está lá e não estava naquele ambiente na loja dela, estava em outro lugar. E nisso os clientes foram chegando na loja, aquele monte de cliente. Aí ela chega e pede licença para o pessoal para entrar na loja, porque ela quer atendê-los, certo? Chegando lá, ela vai ter que fazer uma pergunta, para ser justa. Qual é a pergunta? Na hora de atender. Quem chegou primeiro, não é isso? Bom, pode ser que haja uma briga entre as pessoas, porque nem todo mundo lá, enfim, você não sabe. Mas você precisa organizar as coisas. Vai ter que ser por meio da pergunta. Porque se você não fizer isso, você contribuirá com a possível injustiça. Seria diferente de, ao chegar na loja, as pessoas já estivessem em uma fila. Certo? Uma fila... Você identifica o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Enfim, a ordem é uma ferramenta importantíssima para nos ajudar a identificar o tempo das coisas. Porque está todo mundo espalhado, você não sabe. Se você for atendendo o que estiver mais próximo de você, você não estará necessariamente cometendo injustiça. Hoje nós temos algumas leis para contribuir com isso. Por exemplo, no caso de uma mulher gestante, ainda que ela tenha chego depois, ela é prioridade. Por quê? Por causa da condição dela. Então, não tem a ver necessariamente com
o chegar, a ordem aí não diz respeito ao critério de chegada, mas sim à condição real da pessoa. Certo? Tudo existe uma ordem. E nessa ordem a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque à medida que você se afasta dele, sua vida vai ficando desordenada. A desordem não quer dizer necessariamente com bênçãos financeiras. Você entende? Ah, minha vida está indo tudo bem. Não, olha, eu não tenho mais buscado a Deus, tá, mas eu estou ganhando dinheiro, meu casamento está uma bênção, tá tudo sob controle, pastor. Tá não. Você pode ser surpreendido a qualquer momento, inclusive por essas coisas. A ordem, essa ordem diz respeito ao que você entende daquilo que deve ser critério de felicidade do ser humano. E foi nessa ordem que Satanás tentou colocar Jesus quando o tenta. Tudo isso te darei. Ou seja, saia da ordem que você está. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Que há tempo de fazer as coisas. Saia dessa ordem e entre na minha ordem. Então vejam bem. Quando a Bíblia diz há tempo para todas as coisas, nós entendemos o seguinte: que se há tempo, só pode ser dado por alguém que não faz parte de nós. Certo? Não pode ter sido um homem que entendeu isso. Não foi fruto de uma filosofia humana, não. Isso é óbvio. Os nossos pais não sabem qual é o nosso tempo, eles não sabem nem o tempo dele. Nós não sabemos o tempo que as coisas duram. Nós não sabemos o tempo do outro. Nós não sabemos isso. Mas sabemos que existe um tempo para todas as coisas. E que nós precisamos ordenar as nossas vidas. Assim como há tempo para todas as coisas, o Senhor coloca também a ordem de prioridade em que nós devemos nos inserir. A ordem em que precisamos estar inseridos para que o nosso ser, nosso modo de existir, esteja sempre preparado. Eu louvo a Deus, não posso esquecer do meu pai e da minha mãe aqui, pela vida deles. Louvo a Deus pela vida deles. Por tudo que eles fizeram no decorrer da vida. Porque eles tiveram ali a ordem das prioridades bem estabelecidas. O que era prioridade ele não abandonou. Eles não abandonaram o que era os filhos, certo? E um ao outro. Porque meu pai, meus irmãos, ele ama muito os filhos. Mas ele é apaixonado pela minha mãe. É tão apaixonado que ela fica até brava. 83, né, mãe? E 74. Minha mãe tem 74, meu pai tem 83. E meu pai, quando ficou hospitalizado essas 2 vezes aí, ou 3, a palavra que ele fala primeiro é nem. Aliás, ele continua falando até em casa, quando ela está na sala e ele no quarto. Existe uma ordem de prioridade.
nós seres humanos, muitas vezes rompemos, sabe? Essas prioridades uns com os outros. Rompemos quando não nos preocupamos com o bem-estar do outro, com o coração do outro. E nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus é aquele que conhece o nosso estado de espírito. Por isso nós precisamos saber o seguinte, que entre nós é possível que a comunhão com Deus não garante que o outro estará sempre em comunhão conosco. A comunhão com Deus não garante que o outro irá sempre respeitar o nosso ser, o nosso estado de espírito. Nem sempre. E quando isso acontece, não adianta a gente tentar enganar nós mesmos, nós temos que enxergar a real. E lembrar de uma coisa, eu não vou sofrer a minha vida inteira. Você entende? Não, eu preciso reagir. A minha vida não pode, a minha felicidade, a minha comunhão com Deus, o meu estado de espírito não pode depender de uma pessoa, porque o tempo da minha vida não foi estabelecido por uma pessoa. Estabelecida pelo Senhor. Eu preciso olhar para Ele sempre. Sempre. Já falei demais. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer.